Graça e paz, meus queridos irmãos e irmã em Cristo. Eu sou teu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Quero te agradecer, você que tem me assistido, tem ouvido as mensagens pela qual, no decorrer desses 2 anos e pouco, e eu estou trazendo mensagem, colocando neste canal Verdadeira Graça, e você tem compartilhado. E eu fico muito grato pelaquilo que tenho recebido das pessoas que têm ouvido e têm gostado da mensagem. Se você gostou, deixa aí, né? Põe embaixo. Aí eu gostei da mensagem, a mensagem falou comigo, eu estou muito feliz por essa mensagem, eu vou ficar muito feliz por receber essa notícia. E a mensagem que eu tenho neste momento é esta: um passarinho e uma serpente. Esta é o título da mensagem que eu tenho neste momento para nós. Um certo homem, é uma ilustração. Um certo homem caminhando por uma estrada, no meio de um mato, e ele ouviu um passarinho gorjeando no tronco de uma árvore. Um gorjear triste daquele passarinho. E aquele homem parou, e aquilo chamou a atenção. E aquele homem entrou um pouco dentro do mato e olhou aquela cena, vendo aquele passarinho com aquele gorjear triste. Ele subia e descia, ele batia suas asas, mas não conseguia voar e descia no mesmo lugar. E ele percebeu que alguma coisa estava errada. Ele vendo aquele passarinho tentando sair daquele tronco daquela árvore, não conseguia. De repente ele olhou e viu uma enorme serpente, uma cobra, que estava mirando os seus olhos, fixando os seus olhos diretamente àquele passarinho. E aquele passarinho não conseguia fugir do olhar daquela serpente. O que eu quero dizer neste momento, o que eu aprendo com esta mensagem. Tem muita gente que vive bem conjugal, a sua vida conjugal, com a sua família, e ele passa a frequentar esses determinados lugares chamado igreja, que eu já disse que igreja são vidas. A Bíblia chama isso de movimento. A Bíblia nunca chamou esse local de ajuntamento como a igreja chamou. Aos judeus eram sinagoga e templo. Mas a palavra igreja, ela vem do grego, igreja. Então, nós vemos que esta palavra, igreja, começou com Constantino, no 4º século, no início do 4º século, quando ele fez um grande salão. E ali ele deu o título de Igreja Católica Apostólica Romana, quer dizer, Igreja do Cristianismo. Chamou, pela primeira vez apareceu esse título, cristianismo, apareceu por Constantino já no início do 4º século, por volta ali de 325, 330, por aí mais ou menos. Então, esse movimento se espalhou hoje por todo o mundo, porque essa chamada igreja evangélica, igreja católica são tudo igual. Pelo contrário, é pior. Ela ficou pior do que a chamada igreja católica. Porque a igreja católica, ela tem ordem e tem decência. Ela tem alguém superior, o supervisor, acima dos padres, dos bispos, dos arcebispos, cardeais. E esta chamada igrejas evangélicas, cada um tem a sua.
abre a sua empresa, CNPJ, e ali eles fazem bem o que quer e diz, é eu quem mando aqui, isso aqui é meu. Coloca o seu filho, coloca a sua mulher, coloca a sua família, e aquilo passa a ser uma fonte de renda. E o povo está cego e não consegue enxergar. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade. Quem é o Deus desse século? O homem. O homem é o Deus desse século que nós estamos vivendo. Não desse século. Esse Deus existe desde o tempo do apóstolo Paulo. Foi ele quem escreveu nas cartas 4, capítulo 4 de 2 Coríntios. Ele escreveu esta carta que o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade para que não resplandeça sobre ele a imagem da glória de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que há muitas pessoas, como aquele passarinho, que estava preso aos olhos daquela serpente e não conseguia se desprender. Há muitas pessoas que estão bem com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. De repente, alguém convida ele para ir nesses lugares. E ele vai nesses lugares por convite de um parente, de um amigo. E chega ali, ele acaba ficando emocionado, entusiasmado por aquilo que ele ouviu e viu ali. Então há um símbolo de santidade, é o qual aconteceu comigo. Eu vi aquele povo bem vestido, aqueles homens de paletó gravata, aqueles homens bem comportados, aquelas mulheres com aqueles longos cabelos, vestidos, e eu me enganei. Eu entrei no meio deste povo pensando que este povo era, na verdade, um povo santo. Mas é o pior povo que existe na face da terra, se chama evangélico. Eles não têm culpa por ser assim. Quem faz isso é o sistema que coloca. São boas pessoas, mas o próprio sistema coloca eles como os piores povos da face da terra. Eles fazem assim porque eles acham que eles estão certos e são o povo mais errado que eu já vi até hoje. Eu vivi 43 anos lá dentro e sei muito bem. Cheguei ao grau mais alto e sei muito bem. Então o que eu quero dizer com isso? Como aquele passarinho estava preso ao olhar daquela cobra, assim há muitos homens, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, que estão dentro desses movimentos e não conseguem desprender desses movimentos. Muitas vezes ele dá o dízimo, que não existe dízimo na Bíblia. Dízimo foi para os judeus. Ele dá o seu dízimo, mas dá o seu dízimo descontente. Ele faz certos votos, porque o pastor, o dirigente daquele movimento, quase que obriga as pessoas a pegar o envelope e fazer voto. Ele insiste com as pessoas, ele diz, eu não estou convidando, eu estou convocando vocês para tal reunião assim, 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 assim. E essa chamada ceia, que ceia quer dizer jantar. O que é uma ceia? Santa ceia, santa janta. Porque primeiro Jesus jantou. Depois de jantado, ele simbolizou a sua morte através do pão e um pouco de vinho. Como eles não têm entendimento, estão com a sua mente cauterizada, suas mentes fechadas, eles acham que esse pedacinho de pão, com esse pouquinho de suco, traz alguma modificação na sua vida espiritual. Então eles não faltam. Chega nesse dia chamado ceia, Santa Ceia, a igreja superlota, e o povo coloca a melhor roupa e faz aquela coisa, enquanto isso daí é tudo uma tolice, uma bobeira, uma besteira que as religiões criaram. E o que eu quero dizer com isso? A pessoa está lá dentro muitas vezes insatisfeito com o seu superior. Mas por que que ele não deixa? Por dois motivos. Ele não deixa porque ele não quer perder a sua posição. A própria Bíblia diz que muitos dos fariseus e saduceus sabiam
que Jesus era filho de Deus. A maior seita, os maiores movimentos naquele tempo do judaísmo eram os fariseus e os saduceus. Eles conheciam toda a lei de Moisés. E eles sabiam que um dia Deus enviaria o seu filho nascer de uma mulher para reinar sobre eles, para resolver, trazer solução para eles. E a Bíblia nos mostra que muitos daqueles homens sabia, até mesmo Nicodemo foi ter com Jesus de noite. Quem era Nicodemo? Ele era mestre em Israel, porque no meio deles não havia milagres, tantos sinais e prodígios como havia na pessoa de Jesus. Então, muitos deles sabiam que Jesus era filho de Deus. Mas a própria Bíblia mostra que eles não queriam ceder, isso é, dar lugar para não perder a sua posição que eles tinham dentro daquele templo, daquele lugar chamado santuário, que de santuário não tinha nada. Então, nos dias de hoje não é diferente. Quantos presbíteros estão esperando para ser consagrado? Quer uma consagração daquele homem que se diz pastor, que pastor não existe. São tudo armada, são tudo títulos que eles criaram. Isso é uma coisa passada, isso é uma simbologia judaica, esse negócio de pastores. Presbítero espera que amanhã depois ele se torne um evangelista, se torne um pastor, pode se tornar até um presidente de uma igreja, de um grande ministério. E eles veem muita coisa errada ali dentro, mas eles estão presos ao engano e à mentira dentro desses movimentos chamado igreja. É o que acontecia com aquele passarinho. Ele queria fugir daquela serpente, mas ele estava preso. Vocês sabem que muitas vezes, quando um pescador está em cima de um bote, ali numa canoa, ali em cima de um estaleiro, ali pescando, ele nunca deve estar sozinho, porque muitas vezes uma sicuri, ela pode vir no meio do guapé e colocar sua cabeça para o lado de fora e começar a olhar naquele pescador. Dali a pouco aquele pescador deixa cair a vara e começa a sentir dor de cabeça, começa a sentir mal. De repente aquele pescador resolve entrar dentro da água, aquela sicuri laça e pega aquela pessoa. Então é necessário que alguém esteja por perto e percebe, mas é um perigo. Eu já vi muitos causos desses que acontece que a sicuri consegue atrair a sua presa, seja capivara, seja a presa que for, e principalmente o ser humano, quando está sozinho na beira de um rio, de uma represa, pode chegar uma enorme sicuri e atrair aquela serpente. Como a gente vê que a jiboia, quando alguém cria jiboia, eles compram aqueles pintinhos bem pequenininho e coloca ali próximo da jiboia. Ela abre a boca e o pintinho, aquele franguinho vai parar na boca daquela serpente. Por quê? Porque ela está atraída por aquela serpente. Então assim aconteceu com aquele passarinho. Assim acontece com muita gente que está atraído por esses homens que se diz homens de Deus. Você não pode sair daqui, porque Deus tem uma obra nas suas mãos. Eis que Deus tem um grande ministério. Levanta lá um falso profeta que não existe profeta. Eis meu servo. Eis que eu tenho um grande ministério. Eis que te entregarei um ministério que vai sair até fora deste país. Você vai para outra nação levar a minha palavra. Então eu tenho que ficar aqui. O profeta falou comigo. Hoje a palavra falou comigo. Você está como aquele passarinho que estava sendo atraído por aquela cobra. E aquele homem, vendo aquela cena, o gorjear daquele passarinho, aquele gorjear triste,
E aquele passarinho, como se diz, pedindo socorro, me socorre. Aquele homem deu um grito. Aquela cobra tirou o olhar do passarinho e saiu a disparada. Foi embora. E o passarinho bateu as suas asinhas e foi-se embora, livre daquela serpente. Assim é você que neste momento está me ouvindo esta mensagem. Você que vive bem com a sua esposa, você que vive bem com seus filhos, muitas vezes você cria um grande problema com a sua família por causa dessa maldita religião. Eu conheço, não vou dizer o nome deste homem. Esse homem tinha uma vida maravilhosa com a sua família. De repente ele conheceu uma tal de Igreja Pentecostal Deus é o Dinheiro. E esse movimento é um movimento que só quer dinheiro. O problema deles é dinheiro. Todas as pessoas que entram desse movimento acaba ficando uma pessoa meio abestada, uma pessoa meio glomogó, quando entra dentro desses movimentos, principalmente desse movimento. E esse homem entrou dentro desse movimento. E ele queria que a família dele fosse. A família dele foi, chegou lá, a família dele viu aquela gritaria, aquela barulheira, aquela doidice ali dentro. A família disse, não, eu não vou mais nesse lugar. É um povo doido, um povo bobo, um povo tudo abestado. E ele obrigava, mas a família não queria ir. E um dia ele chegou em casa, a família estava sentada na frente da televisão, assistindo uma novela. Ele chegou, jogou a televisão no chão, quebrou, brigou com a família, a mulher já quis separar dele, tudo por causa do quê? Por causa de uma maldita religião chamada Pentecostal Deus é o Dinheiro. Então isso não traz nada mais senão maldição para a família. Porque a própria Bíblia afirma que todos aqueles que estão na religião estão debaixo de maldição. A religião é uma maldição, porque Deus nunca pregou, Jesus nunca pregou religião. Ele pregou o seu amor, o maior mandamento é amar ao seu próximo. Então, se você ouviu esta mensagem, e você está preso a esse movimento chamado igreja, como aquele passarinho estava preso aos olhos daquela serpente, você ouvindo esta mensagem, você sabe que Jesus nunca pregou religião. Os apóstolos nunca pregou uma religião. Os apóstolos pregavam a verdadeira graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou dessa mensagem, curte essa mensagem. E eu estou todas as quartas e sábados trazendo palavra para a nossa edificação. Graça e paz para todos. Goodbye.